Já aconteceu com você alguma vez de você estar lá no seu dia de boa e do nada você lembra de um filme, desenho, série que você viu há muito tempo atrás e nunca viu ninguém comentando sobre ele? Dá a impressão de que foi algum tipo de alucinação que você teve na cabeça e que você foi a única pessoa no mundo que assistiu aquilo. Eu aposto que isso já aconteceu com você em algum momento e isso é mais normal do que parece. Se a gente for pegar, por exemplo, as animações que saíram nos anos 2000 ou nos anos 90, foram muita coisa. Essa era uma época que se testava uma porrada de estilos e de histórias diferentes, foram feitas das mais diversas produções que se podia imaginar, o que hoje eu acho que talvez não tenha mais tanta coisa saindo como era de forma massiva naquela época. E no meio dessas várias animações, teve algumas que ou tiveram apenas uma primeira temporada e não teve tanto sucesso quanto se imaginava e por isso não teve continuidade, ou até tiveram um relativo sucesso, mas foram esquecidas e deixadas no limbo com o passar do tempo. E esse vídeo é feito para relembrar algumas dessas animações que foram perdidas no tempo, mas você provavelmente viu elas em algum momento da sua vida. Então já deixa aqui nos comentários qual animação você lembra de ter assistido na infância, mas vê que ela foi esquecida e que ninguém hoje em dia comenta sobre ela. Com o sucesso do filme dos Homens de Preto dos anos 90, a Sony logo em seguida começou um projeto de expandir a franquia. E com isso, pouco tempo depois do primeiro filme, estreou na televisão o desenho Men in Black Animated Series, uma série que pretendia expandir o universo do filme, mostrando novas raças alienígenas, conspirações e vários casos que a dupla J e K precisava resolver ao longo dos episódios. E apesar de serem os mesmos personagens do live action, aqui não é necessariamente o mesmo universo, já que, diferente do primeiro filme, aqui o desenho ignora que o K perde a memória e mantém ele como agente do J, com eles sendo parceiros e continuando as suas missões. Comparado com outras produções da época, o desenho ele tinha uma pegada bem mais séria, principalmente em casos onde eles exploravam alienígenas mais bizarros. A série possui episódios que flertam um pouco com terror, mas claro, ela equilibra isso com o humor clássico dos filmes do MIB, principalmente com a figura do J. Muitas pessoas devem ter conhecido essa série por conta da TV Globinho, ela passava muito esse desenho ali nos anos 2000, e talvez também por conta da Cartoon Network. O desenho teve ao todo 4 temporadas, tendo ao todo 53 episódios. Ele teve ali um relativo sucesso, principalmente no início, porém a audiência ela foi decaindo, principalmente a partir da 3ª temporada. Somado a isso, com o custo de produção, que a série ela tinha um padrão de animação bem elevado para a época. Além disso, a Sony viu que com a baixa audiência do desenho, ela preferiu focar mais na produção dos filmes e deixar o desenho de lado. Essa queda da audiência também vale que o desenho competia com outras animações que começavam a fazer muito sucesso ali no começo dos anos 2000 e elas puxavam bem mais para essa pegada do humor, o que fez com que MIB fosse esquecida, pois as outras tinham bem mais apelo. Mas para quem é fã da franquia, essa é uma animação muito querida pelas pessoas, principalmente por expandir muito o universo dos Homens de Preto, mostrando diferentes versões de aliens, explorando os conceitos da agência secreta, como por exemplo o neuralizador, e também elas continuam dando aprofundamento na relação do K com o J. É uma animação bem divertida até hoje e ela representa bem aquela época dos desenhos do final dos anos 90 e início dos anos 2000. Esse próximo deve ser provavelmente o mais esquecido dessa lista, o desenho do Quarteto Fantástico de 2006. Essa foi uma animação produzida pela Marvel junto com o estúdio francês Moonscoop para tentar seguir o hype dos filmes do quarteto dos anos 2000. E ela saiu justamente nessa época, entre 2006 e 2007.
E eu diria que o seu grande diferencial é que ela tinha um traço mais estilizado, quase um anime, que é algo que difere bastante das animações de super-herói ali dos anos 2000, que iam para um outro estilo, e ela buscava essa coisa de ser algo mais único e é algo bem legal. E ela segue esse estilo tanto no traço quanto nos designs dos personagens e também nas roupas, que seguem essa coisa mais futurista também. Já em questão da narrativa, essa animação buscava ser algo mais voltado para a questão cômica, não tanto para a parte muito séria de ação. Tinha isso, mas a parte cômica era meio que o seu diferencial, o que talvez tenha sido algo que na época desagradou algumas pessoas que esperavam algo mais talvez perto do X-Men Evolution, que era uma coisa um pouco mais séria. E esse talvez tenha sido o grande motivo que fez com que a animação não durasse por mais tempo. Ela teve apenas uma temporada com 26 episódios, com uma audiência bastante irregular e não alcançando as expectativas que se esperava. E levando em conta que ela concorria com grandes animações da época, como X-Men Evolution, a Liga da Justiça Sem Limite, Super Choque, vários desenhos já muito grandes, ela foi meio que deixada de lado porque essas outras estavam fazendo muito sucesso. E justamente por não ter uma história lá muito cativante, não foi uma animação que conseguiu um grande público. Mas não chega a ser uma animação ruim, ela é divertida e ela tem algumas participações especiais interessantes, como o Namor, ele aparece em alguns episódios, e os Skrulls também, que esse era um episódio que eu lembro que eu de ter visto quando era criança, um episódio bem marcante. E também outra curiosidade é que esse foi o quarto desenho do quarteto que tentou ser passado na televisão. Já houveram outras 3 versões, uma nos anos 90 e outras 2 bem mais antigas nos anos 60 e 70. O próximo eu não diria que seja tão esquecido assim, ele é provavelmente o mais famoso da lista, mas como eu vejo que ele não é mais tão comentado assim hoje em dia, e que conforme o tempo vai passando ele vem sendo cada vez menos comentado, eu acho que vale a pena falar sobre ele. Sonic X é um dos animes mais marcantes ali do começo dos anos 2000, que conseguiu apresentar a história do Sonic para toda uma geração além dos videogames, e que pudesse conhecer a história do personagem de uma maneira mais aprofundada. Ele estreou em 2003 no Japão e já sendo distribuído para outros países, tendo ao todo 78 episódios, dividido em 3 temporadas. Ele nasceu como parte da estratégia da SEGA de revitalizar a imagem do Sonic depois da era do Dreamcast e conseguir divulgar mais os personagens para outras mídias. Ele segue basicamente uma linha muito parecida com a de um shonen clássico, e a maioria dos personagens são diretos dos jogos, mas também foram criados humanos novos para o desenho, que é o caso do Chris, que muita gente não gostou e dizia que era algo que era desnecessário. E apesar de ser um anime infanto-juvenil, ele tinha momentos bem sérios, assim como outros animes do Japão, e ele inclusive recebeu várias censuras da versão americana, tendo inclusive episódios cortados. Aqui no Brasil ele foi exibido pelo Jetix, pela Cartoon, e também chegou a passar na TV Globinho. Ele chegou até mesmo ganhar um lançamento em DVD, que foi por essa versão que eu conheci o desenho. E o anime adaptou vários arcos do jogo, como por exemplo o das Esmeraldas do Caos, inspirado muito ali no Sonic Adventure. Também aparece o Shadow no anime, mas eles também misturavam ali com episódios fillers, algumas aventuras soltas e que não tinham muita ligação assim com jogos. Infelizmente a audiência caiu após a 3ª temporada e o desenho acabou não tendo continuidade, ainda mais contando que a SEGA quis redirecionar o foco para projetos mais voltados aos jogos, mas Sonic X ele foi um grande anime dos anos 2000 e é considerado a animação mais famosa de Sonic até os dias de hoje. Esse aqui é uma pena ele não ter continuado, porque a proposta dele era muito boa. Thundercats, de 2011, foi uma tentativa da Warner e da Cartoon de tentar reviver a clássica série dos anos 80. Eles fizeram a animação em parceria com um estúdio japonês, o que faz com que ele tenha esse traço que remeta bastante ao anime. O desenho foi exibido entre 2011 e 2012, tendo apenas uma temporada com 26 episódios. Ele era um reboot do desenho original
final de 85, recontando a história de Lion e os Thundercats em uma pegada mais séria e épica. O mundo de Thundera foi repensado completamente para ser uma coisa mais de fantasia medieval, com tecnologia avançada, e a narrativa, ela é bem mais madura, assim, ela envolve temas como política, traição, sacrifício, e ela faz isso de uma forma bem interessante, misturando tudo isso com a aventura dos Thundercats. E ela tem um aprofundamento muito bom, principalmente no personagem do Lion, dele como líder dos Thundercats e como ele vai evoluindo conforme a série vai passando. É uma animação que você consegue ver uma clara inspiração ali no desenho do Avatar, tanto em questão de traço como em questão de narrativa também. E a série, ela expande bastante da mitologia, introduzindo conceitos como, por exemplo, as Pedras da Virtude e também mostrando mais do passado dos personagens. Ela tinha basicamente tudo para ser uma excelente animação e ela foi muito bem recebida pela crítica e pelos fãs mais velhos do desenho original, mas ela acabou sendo cancelada logo na primeira temporada. E os principais motivos foram que a audiência da Cartoon foi muito baixa, o desenho não conseguiu atingir o esperado, além das vendas dos brinquedos, que a Cartoon também apostou muito que venderia bem, também não vendeu. E isso talvez se dê muito de que a concorrência na época era muito forte, era uma época que Ben 10 fazia muito sucesso, Hora de Aventura também estava começando a explodir no mundo, e esses desenhos tinham muito mais apelo do que Thundercats, que era uma coisa que conversava mais com as pessoas mais velhas e não chamava tanto a atenção assim da geração mais nova. E o resultado acabou ficando uma história inacabada, muito boa, mas que não teve continuação. E é uma pena, porque era uma animação com muito potencial e tudo que estava ali sendo feito parecia ser muito bom. E para fechar, a gente vai para mais uma animação de super-herói, dessa vez do desenho do Homem de Ferro de 2009. Que no caso, ele é muito lembrado por ser um desenho feito em CGI. Essa é uma animação que foi produzida pela Marvel e que estreou em 2009 no canal Nicktoons e em 2010 no Disney XD. Ela teve ao todo 2 temporadas, totalizando 52 episódios, e a ideia era reimaginar o Tony Stark como um adolescente. Já que no cinema a versão dele velho já fazia muito sucesso, a ideia da Marvel era tentar atrair ele para um público também adolescente. Como já falado, a animação ela foi feita em CGI 3D, algo que dividiu bastante opinião, tem gente que acha isso muito esquisito, e além disso o design ele era bem estilizado. Ele lembra bastante um jogo de PlayStation 2 ou PlayStation 3 da época. E além do Tony, os outros personagens do universo do Homem de Ferro, como o Máquina de Combate ou a Pepper, também foram transformados em adolescentes, e nessa série o vilão meio que principal dela é o Mandarim, que aqui é de fato o Mandarim dos 10 Anéis, não é aquela versão fake do Homem de Ferro 3, e aqui ele também é uma versão mais jovem. E uma das coisas mais interessantes dessa série é que ela traz várias armaduras do Homem de Ferro dos quadrinhos, como por exemplo a Hulkbuster e algumas bem mais clássicas, além de mostrar outros vilões dos quadrinhos do Homem de Ferro, que também tem nos filmes, como por exemplo o Obadiah Stane ou o Dínamo Escarlate. No fim, a série durou apenas 2 temporadas e ela foi realmente planejada para isso, é uma série fechada, eles não pretendiam seguir mais ela, e o foco da Marvel Animation mudou depois do sucesso dos Vingadores no cinema, e eles preferiram investir mais em desenhos dos Vingadores do que em um desenho solo do Homem de Ferro. Então, no fim, é uma animação bem peculiar, porque você pega um personagem que é bem velho nos quadrinhos e transforma ele em um adolescente na série, o que é uma coisa que eu acho esquisita, mas valeu a tentativa e é uma coisa que vale a pena pelo menos ver, mesmo entre todas essas animações que estão aqui, ela provavelmente é a pior. E bem, esses foram só alguns desenhos que não são muito lembrados, que eu acho que vale a pena comentar aqui, mas há vários outros nesse estilo, não só de séries animadas, mas de filmes também, e há vários longas animados que saíram nessa época dos anos 90 e 2000, que foram vários esquecidos, e que valem a pena comentar aqui no canal. Então, caso você tenha alguma outra animação que você lembra, que as pessoas não falam muito, deixa aqui nos comentários, que ele possa vir aqui na parte 2, e se você gostou do vídeo, então deixa o gostei e se inscreve no canal para não perder os outros vídeos que vão sair. E é isso, obrigado por assistir.